Oi, oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser um desabafo sobre esses primeiros dias do desafio. Hoje é dia 18 de janeiro, 18º dia do desafio. Eu passei por uma baixa de humor. No dia 7, aconteceu uma situação que me deixou muito chateada e isso acabou me desestruturando. Eu não consegui mais dar sequência nas coisas que eu tinha me proposto a fazer. Agora, dia 18, que eu estou meio que me forçando a voltar para os hábitos que eu quero construir, para as coisas que eu quero fazer. Tem sido fácil, na verdade, esse período foi bem difícil, esses basicamente 11 dias, né? Eu basicamente abandonei os hábitos que eu me propus a fazer, que eu me propus a melhorar. Quando eu fazia uma coisa ou outra. Infelizmente, eu agi da forma que eu sempre ajo quando acontece essas baixas de humor que eu tenho. O ciclo funciona da seguinte maneira: eu fico muito animada e motivada para fazer alguma coisa, para mudar de vida, para colocar um projeto, um plano em prática. Aí eu sento, eu organizo, eu coloco todo o plano no papel, faço realmente um plano de ação, detalho o que eu preciso fazer. E geralmente isso dura umas 2 semanas, mais ou menos, né? Desde o período, tipo assim, que eu estou animada, que começo a idealizar o projeto, começar a executar. Aí quando eu começo a executar, geralmente vem alguma emoção, alguma situação que acaba me deixando desestruturada. Infelizmente eu sou meio fraca emocionalmente, podemos dizer assim. Eu acabo me deixando muito levar por essas coisas e acabo meio que desistindo e largando de mão, sabe? Quando acontecem essas baixas de humor. Geralmente é esse ciclo. Eu tenho uma alta de humor, aí eu planejo tudo, me organizo para começar a fazer, quero mudar a minha vida inteira, quero fazer 60 milhões de mudanças ao mesmo tempo, e eu começo, aí eu estou animada, aí eu quero começar a ver resultado rápido, e quando não vem a resposta do que eu quero, né, ou quando acontece alguma situação que me deixa chateada, acaba vindo essa baixa de humor, e eu acabo meio que largando tudo que eu tinha planejado, sabe? Como se não valesse a pena continuar, como se não compensasse o esforço para fazer aquilo, sabe? Péssimo hábito que eu tenho. Eu já observei esse hábito há muito tempo. Eu sempre me esforço para tentar não ser dessa forma. Durante esses dias, eu fiquei vários dias sem fazer os hábitos que eu gostaria de melhorar, mas eu me esforçava para fazer pelo menos um deles, para não deixar todos de lado, sabe? Eu tinha me organizado para fazer um vídeo por semana aqui no canal, e nessa semana que passou agora eu não postei vídeo, porque foi durante esse período, então eu acabei não gravando vídeo nenhum. Já tinha até os vídeos organizados para serem gravados, mas acabei não gravando por conta dessa baixa de humor. E, na verdade, eu ainda estou nesse período de baixa de humor. Eu estou meio que me obrigando mesmo a voltar a fazer, a continuar, porque eu sei que daqui a pouco vai vir o humor alto novamente. Toda vez que eu desisto e que eu deixo para trás as coisas que eu quero fazer, quando vem a alta do humor novamente, eu olho para trás e falo assim: poxa, por que eu não insisti um pouco mais? Poxa, por que eu desisti naquele momento? Poderia ter continuado, mesmo que eu não conseguisse fazer tudo que eu gostaria, porque nem todos os dias a gente vai estar bem para fazer 100% das coisas que a gente quer fazer, mesmo que sejam coisas importantes. Nem sempre a gente vai estar bem para fazer tudo aquilo. Eu sempre me cobro muito de tipo, poxa, por que eu não me esforcei? Por que eu não fiz pelo menos uma coisa? Por que eu não fiz pelo menos um pouquinho? Eu não conseguia fazer as 5, 6, 7 metas que eu me programei para poder fazer. Poxa, mas vou fazer pelo menos uma vitória no dia, para esse dia não ser em vão, para esse dia não ficar esquecido, sabe? Eu me esforcei para poder fazer. Eu vou fazer o vídeo de atualização, 15 dias do desafio, vou postar logo em seguida desse. Então, eu vou colocar as métricas de como foi esses primeiros 15 dias, que na verdade eu ainda não fiz essas métricas, eu vou fazer para poder compartilhar com vocês, né, como foram esses primeiros 15 dias de desafio. Estou tentando, com todas as minhas forças, sempre de frisar aqui, nem sempre a gente vai estar bem para poder fazer tudo que a gente se planeja, se organiza, tudo que a gente quer fazer. Uma coisa que eu tenho tentado muito, e eu quero muito que esse ano seja diferente na minha vida, eu quero ser uma pessoa mais intencional, fazer as coisas de forma intencional para aquilo ali
gerar um resultado bom na minha vida. Quero sair do papel de vítima. Infelizmente, eu também faço bastante isso. É uma coisa que me incomoda. Eu quero sair desse papel de vítima e de ficar me culpando também por tudo, sabe? Tipo, hoje eu não consegui fazer. Tá bom. Amanhã eu vou levantar e vou fazer como se nada tivesse acontecido. Não quero ficar olhando para trás e ficar pensando, porque eu tinha que ter feito X, ou porque eu tinha que ter feito Y, e que não sei o que não sei o que lá. Eu não quero mais ficar sendo dessa forma, porque ficar remoendo muito é uma coisa que só te deixa cada vez mais para baixo. Isso não vai te motivar a fazer, pelo contrário, vai te deixar cada vez pior. Não é um tipo de sentimento que eu quero continuar carregando, sabe? E cada dia eu estou tentando dar o meu melhor. Tem dias que o meu melhor é cumprir apenas uma das metas que eu coloquei. Tem dia que no meu melhor eu consigo cumprir todas as metas que eu coloquei. E tem dias que tá tudo indo tão bem que eu consigo fazer até além das metas que eu estabeleci. Também tem dias que tá indo tudo ruim e que eu não consigo cumprir nenhuma das metas. E está tudo bem. Essa é a vida. Essa é a vida acontecendo. A gente não tem controle de tudo. E por mais que a gente queira sempre controlar, né? Eu tenho muito essa característica de querer controlar tudo, de realmente ter o controle, assim, de tudo, sabe? Só que 99% das coisas que acontecem na nossa vida não estão no nosso controle. A gente tem controle apenas sobre as nossas atitudes e sobre os nossos sentimentos e reações em relação às coisas. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. Então, se acontecer um problema, porque aconteceu um problema, acabou a luz na minha casa. Você tem controle sobre isso? Não, você não tem controle. Você tem controle como você reage a isso e como você se sente em relação a essa situação. Isso é uma coisa que eu tenho tentado melhorar muito em mim, abrir mão mesmo do controle, sabe? Porque quanto mais controlador a gente tenta ser, mais sobrecarga a gente gera em cima de nós mesmos. Eu tenho tentado abrir mão do controle, focar nas coisas que eu consigo controlar, nas coisas que eu consigo ajustar, sabe? É fácil? Não é fácil. Você deixar de fazer coisas que você está acostumado e habituado a fazer não é nada fácil. A gente precisa se esforçar todos os dias para poder melhorar pontos que nos incomodam. O objetivo é melhorar coisas que me incomodam para eu me tornar uma pessoa melhor. E eu me tornar uma pessoa melhor não significa que eu vou ser a melhor pessoa do universo, que eu vou ser uma pessoa perfeita, sem defeitos, uma pessoa que nunca erra, que tem aquela rotina toda estruturada, perfeitinha, que faz 100% das coisas todos os dias. Isso não existe em lugar nenhum. Isso só existe em alguns vídeos da internet. Mas na vida real, isso não existe. Todo mundo passa por momentos ruins. Todo mundo passa por baixas de humor. A diferença é que tem pessoas que, mesmo na baixa de humor, ela consegue ter a disciplina de fazer coisas que ela precisa fazer. Que ela sabe que vai fazer bem para ela. E uma coisa que eu tenho priorizado muito melhorar é a minha disciplina. Eu já fui uma pessoa muito disciplinada, eu já comentei aqui. Eu já consegui emagrecer uma vez. Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu estava com 85 quilos. Eu cheguei a 65 quilos em um ano, de forma natural, só fazendo dieta e treino, cardio. Eu sei que eu consigo fazer. Eu era uma pessoa super disciplinada, eu adorava malhar, eu adorava ir para academia. Eu tinha prazer em fazer as coisas da dieta, eu programava as minhas refeições, eu fazia tudo, eu deixava tudo organizado, eu tinha prazer mesmo em fazer esse tipo de coisa. Quando eu não podia ir para academia, nossa, como eu ficava chateada, parecia que eu tinha deixado de comer um doce, que é uma coisa que eu amo. Eu sei que eu posso voltar a ser assim novamente. É que eu fiquei tanto tempo afastada disso, dessa disciplina, dessa ordem, teoricamente, que meio que eu esqueci como que é ser dessa forma. E o que eu mais quero resgatar agora em mim, nesse primeiro trimestre do desafio, é a disciplina. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Claro que tem outros fatores também que englobam, não é só vontade. Se fosse só vontade, seria fácil de conseguir controlar, mas não é só vontade. Às vezes, realmente, tem umas baixas de humor que te deixam muito para baixo, que foi o que aconteceu comigo, e que meio que dá vontade de chutar o balde, desistir de tudo, sabe? Só que, se toda vez que você tiver uma baixa de humor, isso eu falo para mim mesmo, toda vez que eu tiver uma baixa de humor, eu desistir, eu chutar o balde e não fizer nada, toda vez eu vou ter que recomeçar. E recomeçar é uma merda. Recomeçar é uma porcaria. Essa é a verdade.
Recomeçar é muito difícil. É muito mais difícil você recomeçar do que você continuar. Porque quando você tem que recomeçar, você precisa começar tudo do zero. Você não está ali no nível 1 e você está indo caminhar para o nível 2. Você volta lá para o nível 0, aí você tem que ir de novo para o nível 1, para depois ir para o nível 2. Aí toda vez que você chega no nível 2, tem uma baixa de humor, você pega e volta para o nível 0 de novo, você gasta muita energia para sempre ficar indo para o 1 e para o 2, e você nunca consegue evoluir. Porque você está sempre gastando energia para recomeçar, e você nunca está gastando energia para continuar. Uma coisa que eu tenho tentado de verdade, não tem sido fácil, pelo contrário, tem sido muito difícil, mas eu tenho me esforçado de verdade para fazer as coisas, para continuar, mesmo, hoje eu não tô com vontade, igual teve vários dias que eu não tive vontade de ir para academia, mas eu tentava pelo menos fazer um cardio em casa. É o ideal? É o cenário perfeito? Não, mas é melhor do que não fazer nada. Por quê? Eu já tive fases de eu não fazer nada e que eu só fui me afundando cada vez mais, e hoje eu estou na fase que eu estou mais gorda na minha vida. Eu estou mais gorda hoje do que quando eu estava grávida do meu filho. A principal dica desse vídeo é: gaste a sua energia para continuar. Não desista toda vez e volte para a estaca zero, porque recomeçar é muito mais cansativo. E você acaba gastando energias para chegar no mesmo ponto que você estava anteriormente. É muito melhor você gastar a sua energia, focar a sua energia para continuar um processo, do que você ter que ficar recomeçando o processo a cada mês. Eu sei porque eu fiquei basicamente 2 anos recomeçando. Recomeçava a cada 2, 3 meses, eu recomeçava o processo de novo, e eu não cheguei em lugar nenhum. Na verdade, eu só piorei com isso de ficar recomeçando sempre, porque aí eu recomeçava, aí a gente não tem resultado rápido, porque as coisas demoram para acontecer. As coisas não são rápidas, infelizmente. Gostaria que fosse, adoraria, mas não são rápidas. As coisas na vida, elas demoram para acontecer mesmo. A gente tem que respeitar o processo. E eu fiquei 2 anos recomeçando o tempo inteiro. Não. Aí esse plano eu comecei a fazer, fiz 2 semanas, não deu certo. Não, parei. Não vou fazer mais. Aí passava por uma baixa de humor, ficava sem treinar, ficava sem fazer as coisas, me alimentando super mal, que só piora também essas situações, porque deixa a gente com humor pior ainda. Açúcar é maravilhoso para você comer ali na hora, mas tipo, te derruba a tua energia e acaba com a tua vontade e ânimo de fazer as coisas. Essa é a verdade. Aí, dali a 2, 3 semanas, tinha uma alta de humor, planejava o outro plano. Não, vou começar a fazer esse plano aqui, porque esse aqui vai dar certo, e esse aqui vou fazer acontecer. Aí, seguia 2, 3 semanas desse plano, passava. Não, deu errado, parava de novo. Eu fiquei 2 anos nesse processo, foi basicamente desde que o meu filho nasceu. E nesse processo eu engordei 17 quilos, que inclusive é o peso que eu quero perder agora. Então, todo esse processo de ficar começa, para, isso não me levou a lugar nenhum. Pelo contrário, só fez eu ficar pior do que eu já estava antes. A dica desse vídeo é: foque a sua energia em continuar o processo. Escolha o que você quer fazer, trace o caminho, o plano, e siga o que você quer fazer. Deu errado hoje? Amanhã você pega e continua a fazer. Independente se ontem deu errado, amanhã, hoje, no dia de hoje, você vai pegar e vai fazer o que você sabe que precisa fazer para dar certo. Porque se você sempre ficar gastando energia para recomeçar, você nunca sai do lugar. Pelo contrário, você regride, que foi o que aconteceu comigo. Eu sou a prova real disso. Durante esses 2 anos eu fiquei tentando emagrecer. Na verdade, eu fiquei tentando não engordar. Só que eu deixei as coisas acontecerem. Aí ficava sempre criando planos mirabolantes, querendo mudar a vida inteira, que eu tenho essa característica também, de querer mudar todas as áreas da minha vida de uma vez só. Nunca conseguia levar nada adiante, nunca conseguia fazer dar certo. E eu fiquei 2 anos gastando energia e tempo, não conseguia evoluir nada, eu só regredi. Então, foque a sua energia em continuar o processo, em manter o seu processo, independente do que seja o seu processo. Se é o seu processo de emagrecimento, se é o seu processo... Pode ser também um processo de ganho de massa, se você faz academia, um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de estudo, independente do seu processo. Gaste energia,
foque a sua energia em continuar o seu processo. Porque toda vez que você para e você precisa recomeçar, você nunca sai do lugar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!